amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Vamos dar continuidade ao estudo do prólogo do quarto evangelho? Sim. Vamos? Então, onde foi parado? No versículo 12. É. Paramos no 11, agora vamos a partir Só que do 12. 12 e 13 são interpolações. Sim. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Aos que creem em seu nome, ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Bom, em primeiro lugar, esses dois versículos assim que são complicados. Em primeiro lugar, a afirmação do primeiro versículo que você leu, aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E aqui é preciso explicar ao telespectador que nós não somos filhos de Deus por nossa natureza. Por nossa natureza, nós somos filhos de nosso pai e de nossa mãe. Por quê? Porque deles recebemos a vida e a própria natureza. Seria a mesma coisa que dizer que um cachorro é filho de alguém de vocês. Se vocês têm cachorro em casa, o cachorro é filho de vocês. Não é. Não pode ser. E por que não pode ser? Ainda que durmam na cama. Sabe que tem cachorro que dorme na cama, não é? Com o dono. Ainda que durma na cama com o dono, não é filho. E por que não é filho? Porque não é capaz de ascender, de subir até o nível da natureza do outro. Não é capaz de dialogar, não é capaz de amar, não é capaz de realizar o que o outro realiza. Portanto, há sempre um desnível ontológico entre mim e qualquer animal irracional. Entre nós e Deus existe a mesma coisa. Nós somos animais racionais, não somos divinos. Portanto, não somos filhos de Deus. Porém, Deus dá em Cristo a graça de nos tornar o que não somos pelo nosso nascimento ou pela nossa natureza. E aqui se pode ver, sobretudo se lê esse texto aqui no grego, o verbo usado aqui, tornar-se, é o verbo ginestai. Ginestai é um verbo dinâmico, ativo e não estático. Se eu me refiro à minha natureza humana, eu posso dizer que tanto eu, quanto ela, quanto meus irmãos, somos igualmente filhos de nosso pai e de nossa mãe. Nenhum de nós é mais filho do que o outro, porque todos nós nascemos dos dois e recebemos a mesma natureza que os dois tinham. Agora, a mesma coisa não acontece com Deus. Como nós não nascemos filhos de Deus, como nós somos elevados a uma natureza divina que não é nossa pela fé e pelo sacramento da fé, o batismo, embora o texto não fale diretamente disso aqui, esta filiação divina, em primeiro lugar, é sobrenatural, não é natural. Em segundo lugar, ela é dinâmica, não é estática. Em terceiro lugar, sendo dinâmica, não estática, nós não somos filhos de Deus no mesmo nível. Existem aqueles que são mais e existem aqueles que são menos. Quanto de filiação divina eu tenho? Depende de quanto eu me assemelho a Jesus Cristo, que é o único Filho de Deus. Tanto quanto eu me assemelhar a Cristo, é tanto quanto tenho de natureza divina. Se eu deixar que o Espírito plasme em mim todos os traços de Jesus, serei mais filho de Deus. Se não permito isto, serei menos filhos de Deus. Os demônios, os condenados ao inferno, não são filhos de Deus. Não há nada que os iguale ou os acomune com Deus. A filiação divina é, portanto, sobrenatural, dinâmica e, por isso mesmo,
nós todos podemos dizer que somos filhos de Deus, dependendo da nossa aceitação de Cristo. Agora, no mesmo nível, não. Uns são mais, outros são menos. No mesmo nível, jamais. Porque é dinâmica. Uns se assemelham mais a Jesus, outros se assemelham menos. Agora, esta Bíblia aqui é Bíblia de Jerusalém. E ela foi traduzida, ou melhor, foi traduzida do grego por especialistas da École Biblique de Jerusalém, onde eu estudei, todos franceses. E parece que os franceses insistem em ler o versículo 13 no singular e não no plural. Como é que está aí o versículo 13? Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne. Pois é, aí está no singular ou no plural? No singular. Na sua Bíblia está singular ou plural? Singular. Está singular. Na minha Bíblia está plural. Mas isso muda completamente o sentido. Aí. Mas como que está todo o versículo na sua Você Bíblia? pode ler aí. Veja, eu acho que eu tenho uma edição diferente da sua. Eles que não foram gerados nem no sangue, nem na vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Eles. Mas aqui se modifica completamente. É porque existe um problema de crítica textual neste versículo 13. Mas quando ele fala alguns manuscritos, alguns poucos manuscritos, trazem o singular. A maioria dos manuscritos dá o plural. Se usa o singular, ele, é claro que esse ele aqui se refere a Jesus. Quando é ele... Se usa o plural, e eu prefiro o uso do plural, para mim é bem mais atestado, criticamente, o uso do plural ao uso do singular, não se refere mais a Cristo, mas aos cristãos. Agora, o meu professor de São João, que era um francês, um jesuíta francês, Ignace de la Poterie, fazia um cavalo de batalha deste versículo aqui, insistindo na leitura singular, apesar de a maioria dos manuscritos lerem o plural. Ele dizia, em sala de aula, que era preciso acabar com o mito dos grandes manuscritos, dos grandes códices. E que códices menores podiam conter, ele tinha uma certa razão, códices menores, minúsculos, podiam conter uma leitura mais primitiva do que um grande códice. Agora, se você lê o singular, você vê uma alusão indireta, e era isto que o interessava também, a concepção virginal de Jesus. Sim. Leia o seu singular aí. Ele que não foi gerado nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, Pois é, mas ele de Deus. que não foi gerado da carne e do homem, mas de Deus. Aí se vê claramente uma alusão implícita ao que Lucas e Mateus falam mais explicitamente, a concepção virginal de Jesus. O que não acontece se lê o plural, e então são os cristãos que não nasceram da carne, do sangue, etc., mas nasceram de Deus. Mas olha, não querendo discutir aí com o seu professor, mas no singular acomoda bem melhor, né, para Jesus Cristo. Acontece que a maioria, a grande massa dos grandes códices lê o plural. Lê o plural. São 3, 4 minúsculos e alguns padres da igreja aí. Talvez até por agradar, né? Singular. Estes aqui, na leitura plural, são os cristãos. Agora, você precisa explicar como é que os cristãos não nasceram do homem. Claro que todos nós nascemos de homem e de mulher. É evidente. Mas em que sentido os cristãos não nasceram da vontade da carne? No sentido da geração divina. O nosso pai, a nossa mãe, nos geraram para este mundo aqui, mas não para Deus. Sim. Não nos geraram para a vida eterna. Deram-nos um corpo humano que termina no cemitério, mas a alma... termina na morte. Bem, termina lá, acabou-se. Se você, além desta vida aqui, tem uma outra vida, não é graças a seu pai, nem graças à sua mãe, não é graças à vontade da carne,
nem do homem, mas de Deus. Agora vem o ponto principal, o foco central do hino cristológico, versículo 14. E o Verbo se fez carne. E o Logos se fez carne. E habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Deixa eu falar uma coisinha, padre. O versículo 14, aqui no singular, olhando para essa questão de singular, ele resolve o versículo 13. Porque o versículo 13 no singular se sabe que está falando de Jesus. E o 14 dá um arremate nisso, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí na sua Bíblia não vai estar no plural o 14. Mas ele falou que esses aqui foram colocados, não é isso? Porém, houve o 12 e o 13. O 12 e o 13 foram interpolados. Porém, não é essa a questão. A questão realmente é se a leitura fica melhor. Porém, existe uma norma em crítica textual. Uma leitura mais difícil deve ser preferida a uma leitura mais fácil. E por quê? E por quê? Porque a tendência é simplificar e não complicar. Entende? Sim. A tendência é sempre simplificar um texto e jamais complicá-lo. Se a leitura é mais difícil, então eu tenho que aceitar a mais difícil e explicá-la, certo? E aí eu posso explicar como a tendência da tradição foi caminhando no sentido de simplificar a dificuldade, mas não em criar uma dificuldade. Bom, acho que nós temos aqui que fazer um pequeno intervalo e continuamos a seguir. Agora, falo alguma coisa sobre o versículo 14. Eu aceito plenamente que já se falava de Jesus Cristo nos versículos 4 e 5. Já se falava de Jesus Cristo, já se falava no Verbo encarnado. Não é que, como quiseram ou querem alguns, até o versículo 13, antes da encarnação. Só no versículo 14 vem a encarnação. É claro que aqui vem dito claramente que o Verbo se fez carne, mas é uma repetição, a meu ver, daquilo que já foi dito adiante. Ele estava no mundo, quem estava no mundo? Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ele era a luz dos homens, ele trouxe a luz e a verdade de Deus aos homens. Os homens, porém, não o receberam. Aos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora se insiste mais na presença do Verbo, que armou, literalmente, armou a sua tenda no meio de nós. Literalmente do grego. É pena a gente não poder ler o texto em grego. Porque se lêssemos o texto em grego, diversas dificuldades de tradução desapareceriam. Mas infelizmente não podemos ler e temos que nos servir de uma tradição, ou melhor, de uma tradução respeitável e séria. Bom, por detrás deste versículo 14 existe toda uma teologia, a teologia da habitação de Deus no meio do seu povo. Nos capítulos 25 a 30 do livro do Êxodo, Moisés, por ordem de Deus, realiza o projeto da construção de um santuário, Shekinah, para que Deus habitasse no meio daquele povo que ele, Moisés, retirou do Egito. Nos capítulos 35 a 40, final do livro do Êxodo, se descreve com minúcias a presença da Shekinah, a presença da tenda de reunião. E quando Moisés, diz o texto, terminou, a nuvem que representa a glória de Deus baixou sobre aquela tenda.
de tal modo que Moisés sequer podia lá entrar, devido à presença lá na glória de Deus. No início do livro do Gênesis, existe um versículo, e Deus abençoou o 7º dia, sábado, Shabat, e repousou. O livro do Gênesis, no seu capítulo 1, nos fala de um tempo sagrado, o 7º dia, o Shabat, o sábado, mas ainda não falava de um local sagrado. O livro do Êxodo, no seu final, fala do local sagrado. Portanto, há não só um tempo consagrado a Deus, mas um local consagrado a Deus. É claro que a tenda do deserto descrita no livro do Êxodo e construída por Moisés é uma retroprojeção no passado do templo de Jerusalém e, a meu ver, do 2º templo, o templo que foi reconstruído entre 520 e 515 a.C. De qualquer modo, o templo, a tenda e o templo eram para os judeus o local da presença de Deus. No santuário havia o debir, isto é, a parte mais sagrada, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E com o sangue de um animal para fazer a expiação, o dia do perdão, o Yom Kippur. Aqui, o hino nos diz que a verdadeira tenda que Deus construiu no meio do seu povo, para habitar no meio do seu povo, foi o Verbo encarnado, a humanidade de Jesus. No início do hino e do prólogo, vem dito que ele era a palavra. Qual é a melhor maneira de a palavra se fazer ouvida? Quando a palavra se torna um ser humano. E quando a palavra fala. Então, o texto nos diz que não apenas que Jesus transmitiu palavras de Deus, mas diz que ele mesmo era a palavra de Deus que veio habitar junto aos seus. E desta feita estava realizada de maneira claríssima e superada aquela afirmação do Pentateuco, do livro do Êxodo, de que Deus habita um santuário. Já existem textos do Novo Testamento que são polêmicos com relação aos santuários, ao templo. O Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. Mas aqui nós temos o próprio Deus, quem assumiu uma natureza humana, porque é a palavra, e a maneira mais clara de a palavra se fazer ouvir é a palavra falar desde dentro de uma natureza humana. Esta é a beleza e a profundidade do versículo 14. E ele pode concluir: nós todos contemplamos. Quem contemplaram? As testemunhas privilegiadas, aqueles que tiveram contato imediato com a palavra encarnada, com Jesus. Vimos a sua glória, glória que ele tem junto do Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Continue. 15 agora, né? Ainda se continua o hino, hein? Sim. Até 18. João dá testemunho dele e clama: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque existia antes de mim. Agora, e esses versículos são interpolações também. Tá. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés,
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. E esta é uma constante do Antigo Testamento. O Filho único, que está voltado para o seio do Pai, Desde o início do prólogo, o verbo estava voltado para Deus, desde o início, de toda a eternidade. este o deu a conhecer. Este o revelou. A beleza disto está em ver como os cristãos do século I sabiam compor hinos teológicos. Diante de um hino como esse aqui, os nossos hinários são pobres, não? Então, São pobres. Nós não sabemos fazer um hino assim, tão perfeito, tão profundo, tão cristológico como este hino aqui. É verdade, ele teve as suas interpolações, mas era um hino, Mas era um provavelmente cantado ou recitado, cantado melhor, nas liturgias desta comunidade aqui de João, também provavelmente em Éfeso ou nas cercanias de Éfeso. Agora, depois do hino, vem o início do livro dos sinais. E aqui, João é tributário de um patrimônio comum de todos os evangelistas. João Batista apareceu por primeiro. É a figura que antecipou a vinda de Jesus. Nenhum evangelista diz o contrário. Marcos e todos os outros sinóticos começam o evangelho, os respectivos evangelhos, falando de João Batista. Depois de ter colocado um hino cristológico como prólogo do texto, o evangelho também vai se amoldar ao que era patrimônio comum do cristianismo das origens. Mas agora, nós temos que terminar já, porque o tempo está esgotado. Eu disse que este texto aqui deve ser lido com olho e meio nos anos 90. E nos anos 90, nós temos que examinar, não havia ainda a igreja, mas havia diversas comunidades. E todas estas comunidades poliformes aparecem no texto, por ser o texto nascido nos anos 90. Não, na próxima semana nós vamos examinar as comunidades que deram origem a este texto aqui, ou que espelham melhor o seu nascedor. Tá certo? Então, até a próxima semana e muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. até a próxima sexta. Bom domingo.